Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de gramática. Hoje nós vamos estar analisando mais sobre as principais classes gramaticais que aparecem e que são muito precisas, principalmente no nosso dia a dia. O advérbio é um dos principais fenômenos na linguística que são muito úteis, principalmente para o modo de comunicação, para o modo de escrita, e o advérbio ele está na maioria dos lugares. Na maioria dos lugares que nós frequentamos, que nós vimos, nos anúncios que nós publicamos, tem a presença dessa classe, e é muito importante nós estamos estudando sobre ela, ok? O advérbio é uma das principais classes gramaticais e possui o ato de expressar circunstâncias em suas classificações, podendo modificar até mesmo o adjetivo, o verbo e até outro advérbio. Ele tem essa função porque ele acaba pegando e acaba se juntando junto com outros. E quando ele se junta com outros, ele acaba pegando essa função, ele acaba tendo essa função. Essa função é passada para ele, aí ele pega e modifica. Ele modifica, no caso, cada um, né, o adjetivo ou então o verbo, fazendo com que ele fique no lado dele, fazendo com que ele fique no modo dele. Que é o exemplo ali que nós temos ali. Exemplo, aquela caixa é muito pequena. O muito é advérbio de intensidade, né? Muito, uma quantidade grande, muito mesmo, é muito. Advérbio de intensidade. Pequena é advérbio de modo, né? Pequena, alta, de diferente, né? São advérbios de modo e intensidade. Daqui a pouquinho nós vamos estar analisando mais sobre os tipos de advérbio que tem, ok? Os advérbios exprimem as seguintes circunstâncias. Temos o de modo, né, que é o que nós vimos ali agora. Esse advérbio indica a forma como algo aconteceu ou como foi concluído, o modo de conclusão e acontecimento dessa tal situação, né, que ele vai estar mostrando, como, por exemplo, ele tirou agressivamente o brinquedo da criança. O modo seria agressivamente, porque agressivamente foi o modo com que ele tirou o brinquedo da criança. Como que ele tirou o brinquedo da criança? Agressivamente. Então, agressivamente foi o modo, ok? Temos ali também o advérbio de intensidade, que indica reforço a algo, né? No caso ali, ele gosta demais dela, né? Quem gosta demais dela? Ele, né? Ele gosta quanto dela? Demais, né? Então, esse demais, ele é um advérbio de intensidade, de quantidade, né? De quantidade maior, né? Temos ali também o advérbio de lugar, que indica espaço ou posicionamento de algo, né? Ou de algo, ou então alguma localidade fica localizada, né? Por exemplo, moro longe de casa. Quem no caso aí, mora quanto de casa? Longe, né? Esse longe trata-se de distância. Essa distância trata-se de lugar, né? O próximo advérbio ali é o advérbio de tempo, onde indica momento, situação ou período. Por exemplo, por que levantou cedo? Quanto levantou? Levantou cedo, né? Esse levantar cedo, ele está propiciado a uma questão de tempo. Uma questão de tempo, uma questão de horário, uma questão de turno. Ele está propiciado a esse momento. Quando eu falo cedo, eu estou falando de início, né? Ele levantou cedo para ir trabalhar. Eles levantaram cedo, né? Os animais acordaram cedo. Os animais amanheceram cantando, né? Fica entre esse período de tempo. O advérbio de negação indica situação negativa ou declaração falsa, como, por exemplo, nunca mais voltarei. Não voltarei quanto? Nunca mais. Então, nunca mais voltarei. Esse nunca dá uma situação de negatividade. Ele deixa a frase num modo mais negativo. Por isso que fica mais passado aí, que esse modo negativo, ele está dando a situação de não ser não,
né? Não, né? Essa questão aí de não é o advérbio negativo, ok? O advérbio de afirmação é usado para confirmar e afirmar algo. Como, por exemplo, nós estaremos lá. Quando? Quando, no caso, vão estar lá. Nós estaremos lá. Estaremos lá. Essa questão é uma questão muito direta que mostra, bem no caso aí, a questão, né, do advérbio de afirmação. Mostra muito bem quando que esse advérbio é afirmado, né, no momento que é, porque esse nós estaremos aí já dá uma questão aí de afirmação, né, de sim, né? O advérbio de dúvida mostra que é usado para indicar incerteza de algo. Como, por exemplo, será que devemos ir ao cinema? Quando que devemos ir ao cinema? Será que? Será que nós devemos ir ao cinema? Esse será que ele dá uma impressão de talvez. Será, no caso? Será? Será ou foi? No caso, será, ele está empregado no ser, no caso aí, um pouco mais. Ele está empregado em um pouco mais. Ele seria do serão, né? Ele está entre o presente e o passado. Ele está entre o presente e o passado. Então, nesse caso, esse será, ele está no sim ou não. Fica aí no meio, né? Por isso que ele é, no caso aí, um advérbio de dúvida. O advérbio interrogativo, ele é usado nas orações indiretas e diretas, né? Por exemplo, onde vai, né? Onde vai, no caso aí, mostra, né, onde é advérbio de lugar. Então, esse onde dá uma impressão assim de lugar, mas do mesmo jeito que ele dá uma impressão de lugar, ele dá, no caso, uma impressão de pergunta. Ele pergunta, no caso, a pessoa, a localidade dela, onde que ela está se direcionando, né? Para onde que ela está Peço indo. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Né? Para onde que ela está indo, o lugar que ela está indo. Né? Ela está fazendo essas duas perguntas ao mesmo tempo, está visando essas duas questões ao mesmo tempo. O advérbio de ordem é usado para indicar ordem ou colocar ordem, impor, né, ordem ali. Após ir à lanchonete, irei à sorveteria, né? Ou então, neste caso, após ir à lanchonete, vá à sorveteria, né? Já fica ali uma questão de ordem a mais, né? Esse após fica num momento de mandado, né? Fica numa questão de ordem, uma questão de ordem bem impregnada. Após aquilo, você vai fazer isso. Após isso, vem isso, né? Fica por essa questão, né? O advérbio de inclusão está usado, né? É usado para incluir ou acrescentar algo. Por exemplo, eu ainda vou, né? Eu ainda vou ainda por cima. Esse ainda, ele está colocado como advérbio, né, de tempo. Ele está colocado como advérbio de tempo. Ele está numa questão de ir. Então, nesse tempo que ele está proporcionando que ele vai, então ele vai ainda por cima. Ele acrescentou que ele vai. Né? Ao invés dele ter confirmado que ele ia, antes ele não iria, mas ele ainda vai. Então, ele incluiu esse ainda na frase, fazendo com que ela se tornasse uma questão e um exemplo de inclusão. Ok? A exclusão, que é o contrário da inclusão, é usado para excluir ou deixar
qualquer situação de fora. Como, por exemplo, só vem para comer, né? Se não fosse para comer, ele não vinha. Ou seja, só vem para comer. Esse só, ele dá uma questão delimitada. Ele limita, certamente, uma questão que é um ato, que é comer. O ato de comer é o único ato que é limitado por aquela pessoa. Ele limita-se ao ato de comer. Então, como o ato é de comer, então esse ato que ele só vai para aquele lugar poder fazer tal coisa, só é limitado nesse nível. Esse advérbio, ele faz essa limitação. Esses dois verbos fazem essa limitação de inclusão e exclusão. Eles fazem essa limitação principalmente em cada uma das frases. Eles limitam o ponto em que o sujeito vai e até o ponto onde ele deve ir, né? Tem essa limitação entre esses dois advérbios, ok? Os advérbios, por serem invariáveis, sofrem flexão de gênero e número, né? No caso aí, não são variados, né, entre singular e plural, e não são variados entre masculino e feminino. Ok? Isso daí você já deve saber disso, que eu já passei aqui nas outras aulas. São flexionados de acordo com os seguintes graus: comparativo, né? O grau comparativo, que refere-se à igualdade, como por exemplo, Antônio é tão baixo quanto Maria, ou seja, Maria é baixa, só que no caso Antônio é mesmo baixo que Maria, ou seja, esse quanto ele dá uma delimitação de igualdade. Ele se limita a uma questão de igualdade, como por exemplo, Maria é baixa. Como Maria é baixa, Antônio, no caso, é tão baixo quanto a ela. É baixo ao ser do mesmo nível que ela. Ou seja, os dois são baixos. Ok? No caso, o advérbio comparativo de inferioridade fala da seguinte forma: Maria é menor do que Antônio. Ou seja, Antônio é pequeno, é menor, só que Maria é mais, né? Só que Maria, no caso aí, muito menor do que Antônio, né? Então, essa questão de inferioridade, ela refere-se, no caso, é essa associação. Antônio sendo menor, Maria é menor do que Antônio, né? Chega a ter uma questão de igualdade, só que como não chega próximo de uma questão igualitária, então a Maria ela é menor do que o Antônio, passa a ser por isso. O Antônio ele é menor, só que Maria é quase do mesmo nível que Antônio, só que menor. Ok? A questão de superioridade trata da seguinte forma: Antônio é mais alto do que Maria, né? Maria é alta, né? Só que no caso Antônio é mais, né? Antônio é mais alto do que Maria, ok? O advérbio superlativo ele é dividido nas duas formas: analítico e sintético, que são o superlativo analítico, que é Maria é muito baixa. Esse muito é advérbio de intensidade, ou seja, muito baixa, né? Muito baixa, esse muito baixo é advérbio de intensidade, ok? E de modo. E o sintético refere-se também Maria é baixíssima. Esse baixíssima refere-se essa formação, esse sufixo íssima, ele está muito associado a principalmente questões que estão por volta disso. Muitas questões, principalmente as sintéticas, estão em volta desse íssima, né? Porque no caso tem esse emprego desse sufixo e na hora vai pegar e vai olhar e aquilo passa, né? Lembrando que a diferença dela para o analítico é que do sintético ele é menor ainda, ele é mais baixo, ou seja, Maria é baixíssima, ela é muito baixa do que o normal, né? Então ela acaba sendo muito baixa, mas baixíssima, né? A ponto de não ser muito baixa, mas a ponto de ser baixíssima. Okay? É um sufixo muito empregado, principalmente nas classes de verificação. Ok, pessoal? Pessoal, essa foi a aula de hoje, ok? Espero que vocês tenham conseguido compreender aí sobre a questão do advérbio, ok? Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato com esse e-mail que está aparecendo aí, ok? Qualquer dúvida, qualquer tipo de situação, ok? Podem estar entrando em contato com esse e-mail aí.
Ok, pessoal? Até a próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!